Como ele falou, sou o Gil da Barraca. Eu já vim aqui nessa igreja ao convite do irmão Letson, né? Letson, o cabeleireiro. E hoje completa 2 anos, 6 meses e 19 dias que eu preguei aqui. Porque eu tenho memória boa, Não, porque eu anoto tudo. Todas as mensagens, os locais que eu vou, eu costumo anotar. Foi no domingo à noite que eu vim aqui. Não tinha essa quantidade de pessoas, mas creio que alguns estavam aqui, né? E aceitando o convite do irmão Roque, eu estou aqui para passar mensagem. E talvez você está se perguntando, mas por que tudo isso? Eu convidei o irmão Gilson, Lente Nervosa, conhecido assim. Por que nervosa? Porque o trabalho dele é com força mesmo. Para que ele gravasse essa mensagem, porque nós temos um canal no YouTube, por nome de BG Gospel CG. E esse canal foi criado no intuito de pregar o Evangelho. Lá você pode ouvir algumas reflexões, assistir alguns sermões. E é claro, se você gostar, você compartilhe. E se você não gostar, compartilhe do mesmo jeito. Vai que alguém goste, né? Pois é, o importante é que o Evangelho precisa ser pregado. Talvez a mensagem não fale com você, mas fale com alguém. Não é isso? Então é bom que nós compartilhemos a palavra de Deus. Muitas pessoas não vão à igreja, alguns têm vergonha, outros não têm tempo. Então foi uma forma que eu encontrei de pregar o Evangelho e tem dado certo. Tem poucos inscritos ainda, mas seja feita a vontade de Deus. Eu costumo dizer que se algum dia for monetizado, para render paia, se render uma painha que seja, vai ser todo revertido para a obra. Deus sabe das minhas intenções e isso para mim é o que importa, tá bom? Vamos abrir as nossas Bíblias. Primeiro eu quero saber se tem alguém que nos visita essa manhã que ainda não é adventista. Nós temos alguém que nos visita? Não temos. Todos que estão aqui são adventistas, né? Muito bem. É difícil encontrar visitas na igreja aos sábados. Não deveria ser difícil, mas infelizmente é, né? Mas o segredo para ter visita na igreja, sabe qual é? Convidar e dar estudo. Nem todos que estudam vêm, mas às vezes funciona. Afinal, você está aqui, né? Você não já nasceu adventista, com exceções de alguns. Você veio ao convite de alguém, depois do estudo, ou talvez antes. Então é bom que você faça a sua parte e que você convide. Quantas vezes? Sempre. Não precisa ser todo dia, mas sempre que você vê alguém, convide. Eu adotei um método para a minha vida. Enquanto isso, pode ir abrindo sua Bíblia em Gênesis 22, tá bom? Se algum abençoado puder me conseguir um copo com água, eu agradeço. Pode ser da lagoa mesmo, não tem nada não. Como eu ia falando, eu adotei um método. Eu pensei, Senhor, como evangelizar diariamente? Eu não sou evangelista. Eu prego o Evangelho porque gosto e acho que Deus me chamou para isso. Então eu aproveito no trabalho, na rua, quando eu converso com alguém, percebo que tem uma oportunidade e eu oro com essa pessoa. E eu quero dizer uma coisa para vocês: na semana em que eu não oro com alguém, eu me sinto mal. Alguma coisa está faltando. Faça isso. Quando você orar com 1, 2, 3 pessoas, ou com a mesma pessoa, sempre que você vê orar 1, 2 ou 3 vezes, a facilidade dela aceitar um convite é bem maior, não é? Para vir à igreja. Você quebrou um tabu. Você viu que ela viu que você se preocupa com ela, que você disponibilizou 1 minuto ou 2 para orar com essa pessoa. Inclusive é bom levar em consideração o tempo da oração. Ela não pode ser enfadonha, porque às vezes você pode estar achando que está abençoando a pessoa com a oração e de repente sendo uma maldição. Você vai chamar uma pessoa para orar e orar 5, 6, 7, 10 minutos com essa pessoa. Tudo que ela ouviu no começo vai ser jogado por terra por causa do tempo que você levou orando. A oração coletiva tem que ser breve. A oração longa e duradoura tem que ser a sua, você e Deus. Tem que ter esse equilíbrio. Obrigado, meu irmão, e Deus te abençoe. Ou melhor, que Ele continue te abençoando. Abençoado você já é. Então é isso. O segredo é começar na oração. Dá um estudo para a pessoa. Você nunca orou com essa pessoa.
Mas você vai lá e oferece o estudo. A tendência dele aceitar é 0. Mas quando você ora 1, 2, 3 vezes e você faz o convite, a probabilidade é grande dele aceitar o estudo. Esse é o segredo para ter visita aos sábados pela manhã na igreja. E domingo à noite e quarta-feira. Abriram suas Bíblias? E os seus corações? Então abra também o seu coração nesse momento. Feche os seus olhos. E vamos falar com Deus. Santo Deus, Pai de amor e de misericórdia, nós te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade de vida a qual o Senhor nos deu. Obrigado porque passamos uma semana sobre os teus paternos cuidados. Obrigado por cada anoitecer, por cada amanhecer. Obrigado pela água, obrigado pelo alimento, obrigado pela vida e pela saúde. Sabemos que aqui no nosso meio existem pessoas que também estão com problemas de saúde, mas mesmo assim tem motivo para te agradecer porque tem esperança de melhoras. E sobretudo tem esperança, Senhor Deus, de que dias melhores virão quando o teu filho aqui regressar. Neste momento nós iremos nos preencher da tua palavra. Porém nós te pedimos que o Senhor se faça presente para que possamos nos preencher de ti. Que o teu Santo Espírito venha falar aos nossos corações. Usa esse teu humilde servo para ministrar a tua palavra conforme o teu querer e a tua vontade. Pai, que as palavras que vão sair da minha boca não sejam minhas, que eles possam ouvir apenas o som da minha voz, mas que as palavras sejam tuas, e que possa, Senhor Deus, vir, ou melhor, ir ao encontro de cada coração, proporcional às suas necessidades, não o que estão aqui queiram ouvir, mas sim o que precisam ouvir. Eu quero também te pedir por as pessoas que estão assistindo essa mensagem, Senhor Deus, através das redes sociais, através do canal BG Gospel CG, o qual o Senhor colocou em meu coração, a colocá-lo, a criar, para a honra e glória do teu nome. Por favor, vem estar conosco agora e sempre. Esse é o nosso pedido e essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Essa região de Várzea da Roça, eu tenho estado aqui com frequência. Semana passada, se eu não me engano, eu estava finalizando em Mário Rodrigues o aniversário da igreja, Semana da Primavera. Para a honra e glória do Senhor tivemos batismos, né? Alguns batismos. Creio que alguém estava aqui, pelo menos uma menina estava, certamente os pais também. Eu fui tomar água assim que cheguei e ela olhou para mim, o moço de Mário Rodrigues. Acho que foi aquela ali. Eu digo, oxe. Pois é. Então, para você ver, estamos sendo observados. Você está achando que está em terra alheia e é desconhecido? Vai achando. Vai achando. E então, semana que vem estarei no Eusébio. Para aqui, né? É para cá? No Eusébio. E em dezembro, Alto da Colina. E assim vai. Que seja feita a vontade de Deus. Tá bom? Gênesis 22. Nós vamos falar sobre fé, sobre o exemplo. E o tema do nosso sermão é: o exemplo produz fé. Então vamos para Gênesis 22, a partir do versículo 1. Deus prova a Abraão. Essa mensagem pode ser uma mensagem boa, pode ser especial para você, pode não ser. Vai depender do pregador? Não. Vai depender de você. Se você veio com o intuito de ouvir a palavra de Deus, ela vai ser útil para a sua vida. Mas se você veio aqui só para bater ponto e marcar ponto no sábado, não adiantou nada nem ter vindo. Então a diferença não está no pregador, gente. A diferença está em quem ouve a palavra de Deus. Lembra no dia de Pentecostes? Alguns entenderam a mensagem. Alguns disseram que os discípulos estavam embriagados. Sabe quem foi aqueles que disseram isso? Aqueles que foram para a reunião, para a congregação, só para olhar para a roupa do outro, para criticar o outro, para ter motivo para fofoca. Eu tenho certeza que não tem ninguém aqui que veio com esse motivo. Você veio aqui porque Deus te trouxe, e você veio aqui para cultuar o nome do Senhor. Vamos à leitura. Gênesis 22, a partir do 1 diz:
Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. E lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres que entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Amém? Muito conhecida a história. Sabe como você vai se colocar nessa história? Colocando-se no lugar de Abraão e também de Isaque. Quando você assiste um filme, uma série, geralmente hoje é tudo online ou então pelas plataformas digitais, audiovisuais, você fica tão interessado naquele assunto que, se para você ir no banheiro, você faz o quê? Dá um pause para não perder nenhuma cena. Você só vai entender se você entrar na história, não é assim? Se é um de terror, que eu não gosto, eu não sei porque que tem gente que assiste filme de terror. Para mim, que tem coragem de mamar em onça, porque eu não tenho coragem de filme de terror. Por incrível que pareça, as mulheres assistem mais filme de terror do que os homens. Eu digo porque eu trabalho com esse segmento e eu sei. E quando você está assistindo, você entra tanto na história que, se é ação, você se movimenta. Se é de terror, você se encolhe. Se é uma comédia, você ri. Não é assim? Mas por que eu estou falando isso? Para você ser tocado por essa mensagem, você precisa entrar na história. Você precisa ser Abraão por um momento. Você precisa ser como Isaque por um momento. Você precisa viajar na história. Porque a história de Abraão, ela está viva na nossa história hoje. Amados, o exemplo. Se analisarmos bem, Isaque poderia ter recusado ser a oferta. Nós temos aqui uma grande demonstração de fé. Não, duas. É do conhecimento de todos que Abraão é conhecido como pai da fé. Porque Abraão morava numa terra, no meio dos seus, e Abraão recebe o chamado de Deus, no meio de um povo pagão, mas ele ouviu a voz de Deus e entendeu que era a voz do Deus Criador. Saiu do meio de sua parentela para uma terra desconhecida, a qual Deus lhe daria, e faria dele uma grande nação. Abraão já era velho, tinha sua esposa, ele era conhecido por Abrão e Sarai. E então ele tomou essa decisão, aceitou o chamado e foi para onde nem sequer sabia.
Ele foi crendo unicamente na promessa de Deus. Talvez você se pergunte, mas Abraão foi porque ele queria ter as coisas? Abraão já era rico, ele já tinha condição. Ele largou a herança do seu pai, pegou suas crias, suas jumentas, seu gado, seus servos e foi. Ele não foi como um na frente e outro atrás. Isso mostra que verdadeiramente ele creu em Deus. E como diz a palavra, isso lhe foi imputado como fé, por justiça. Ele foi justificado por essa fé. E Deus o justificou. Amados, é notório, todos nós conhecemos a história de Abraão. Inclusive, Abraão vacilou. Está pensando que as pessoas que têm fé não vacilam? Viu, passou-se alguns anos e nada do filho da promessa chegar. E então Sara chama a sua serva egípcia Agar, né? E pede que ela se dê, ou melhor, pede não, ordena. A serva não tinha voz própria. Naquela época, as pessoas tinham servos que eram como escravos. E ela ordena que ela se deite com Abraão. Mas Abraão poderia recusar. Mas Abraão recusou, não? Não. Se fosse para ele deitar no formigueiro, ele recusava? Recusava, porque dói, né? Mas deitar com a serva? Que sacrifício. Bom demais. Aí ele não recusou, né? Sara, eu vou fazer esse sacrifício. Eu vou deitar com a serva. Tudo tem um preço. Deitou com a serva, nasceu Ismael. Mas a serva começou a se sentir a senhora. E começou a humilhar a sua senhora. Só que Abraão, ele quis dar o seu próprio jeito na promessa de Deus. Isso é um perigo. E passado-se algum tempo, foi necessário que mandasse a serva embora junto com o filho. Abraão pesou o coração, mas teve que mandar. E Deus disse, vá. Dispersa a serva e o filho, porque deles também faria uma grande nação. Mas a sua descendência será de Isaque. Se você for no capítulo 21, versículo 12, diz: disse porém Deus a Abraão, não te pareça isto mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. E Abraão assim fez. Despediu a serva, e Deus honrou a promessa, e trouxe Isaque, o seu filho, o seu único filho. Mas para aí Ismael, o único filho com a permissão de Deus. Isso não deixa Ismael sem pai. Mas cuidado para você não querer dar o seu jeito no lugar de Deus, porque tudo tem um preço. Deus disse que seria um filho de Abraão, e se ele era casado com Sara, deveria ser com Sara. Então se Deus disse que vai te dar a vitória, espera, Ele vai dar a vitória. Se não deu ainda, é porque você não está preparado a recebê-la. Mas já tem tanto tempo. É porque talvez se Ele te abençoar agora, tu vai virar as costas para Ele. Eu conheço um monte de gente que pede bênçãos a Deus e pede, insiste. Deus, minha filha, calma. Mas insiste, então tá bom, eu vou te dar a bênção. Dias depois vira as costas para Deus. Era melhor ter ficado sem a bênção e permanecido aos pés de Deus. Amados, como eu estava dizendo, se analisarmos bem essa história, Isaque poderia ter recusado ser a oferta. Abraão agora, ele teria que amar o seu filho, criar o seu filho, instruir nos caminhos do Senhor. Mas de repente ele teve uma visão que disse: Abraão, pega o teu filho, Isaque, e leva ao monte que eu te mostrarei, e lá você vai oferecê-lo a mim como sacrifício. Deus não havia pedido esse sacrifício a ninguém. Deus não quer que você destrua ninguém. No sacrifício humano era um costume pagão. Abraão sabia que os povos pagãos faziam aquilo, mas Deus não aceita esse tipo. E como agora entender que essa mensagem era de Deus? Como entender que a mensagem era de Deus? Imagina se o teu pai fala com você do outro cômodo da casa. Você conhece-o pela voz? Conhece, porque você tem aproximação com ele. Você sabe que a voz é dele. Abraão sabia que a voz era de Deus, porque Abraão tinha um relacionamento com Deus. E por isso ele não recusou, não se omitiu a fazer aquilo. Com o coração triste,
dilacerado, não comenta com Sara, ele vai, faz todos os preparativos, chama os seus servos e vai, caminha 3 dias, até Deus lhe mostrar qual seria o monte. E Abraão, quando avistou o monte, Abraão tinha tanta fé, ele tinha tanta fé em Deus, de que Deus seria com ele, que ele disse aí no versículo 15: então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Amém? Sabe o que é isso? Fé. Isso é fé. Abraão sabia que Deus, que havia provido todas as coisas, era capaz de ressuscitá-lo. Até aqui nós temos um exemplo de fé unânime, singular. Não é assim? É. E como eu disse, Isaac poderia ter recusado essa proposta. Ele poderia ter resistido, ele era novo e forte. Ele tinha em média de 20 anos de idade. Ao contrário de Abraão, seu velho pai, já com mais de 120 anos. Amados, eu sei que é difícil essa pergunta que eu irei fazer para vocês e para você que assiste. É difícil. Mas eu quero perguntar: o que você renunciaria? O que você está disposto a renunciar por amor a Deus? Talvez a oportunidade de emprego? Ah, Senhor, Tu sabes que eu preciso trabalhar, mas eu tenho que trabalhar no sábado. Eu vou para uma outra igreja que não precisa observar o Teu mandamento. O Senhor sabe que eu me preparei profissionalmente para esse emprego e surgiu a vaga. Eu prestei um concurso municipal, estadual, federal. Eu preciso, Senhor. Para aí. Você tinha conhecimento dos princípios de Deus. Aí você se capacitou para depois transgredi-lo? Pense bem o que você quer ser. Para quê? Por quê? E quem você vai honrar através de suas escolhas. Por isso eu te pergunto: você está disposto a renunciar o quê por Cristo? Por amor a Deus? Oportunidade de emprego? O namoro? Ah, mas ela é tão bonita, só porque não é da igreja? Ah, Senhor, eu trago ela para a igreja. Vai vendo, vai achando. Você traz nada, ela te tira, ela te leva para o mundão de volta. Mas ela é bonita, ela tem um corpo lindo. Despenca depois, igual tua barriguinha de tanque, depois fica de barragem. Conheço nada que esteja em pezinho para depois não cair. Aí você quer colocar a tua salvação em risco por uma coisa que vai se deteriorar com o tempo? Mas ele é tão bonito, trabalhador, só porque ele não é adventista? Eu trago ele para os pés de Cristo. Desculpa do Satanás, tu vai sair. Presta bem atenção. O que você está disposto ou disposta a renunciar por amor a Cristo? A cervejinha? Acredita que eu conheço um rapaz, a mãe dele é adventista, e eu chamei para ir para a igreja, ofereci estudo. Ele disse: Gil, eu admiro demais a igreja adventista. É muito organizada, minha mãe é há muitos anos. Eu tenho até vontade de ser adventista. Eu digo: porque não é fulano? Eu não vou falar o nome não, porque vai estar na internet, né? Pode constranger o rapaz. Eu digo: por que tu não vai? Ele disse: porque eu gosto demais da cervejinha. O camarada dele é tão magrinho que ele anda assim, ó. Não consegue fechar as pernas, de tão obeso que é. Mas ele gosta da cervejinha. Há caminhos que ao homem parece certo, mas o fim é caminho de morte. Não aceita Jesus porque não quer renunciar à cervejinha, o cigarro, o vício. Ah, mas aí é muito, Gil, está pedindo demais. Amados, muitas pessoas não vão para a igreja congregar aos sábados, ou domingo à noite, ou à quarta-feira, não é porque estão cansados não. É porque não conseguem se desprender do vício, do TikTok, do Instagram, do WhatsApp. Muitos serão condenados, não é por causa do celular, é pela atenção que está dando a ele. Estão o colocando em primeiro lugar em suas vidas. Muitos são capazes de morrer para defender o seu celular, de perverter o seu caráter
para não terem roubado. Comprar fiado e não pagar para ter o melhor. Sabe, eu vendo chip de celular. E o que eu tenho visto hoje, muita gente é perdendo seus números. Celular de 10 mil na mão, mas a cada 2 meses troca de chip. Sabe por quê? Porque tem um celular que está pagando a perder de vista, mas não tem condição de botar recarga. Não tem condição de botar crédito, mas tem que ostentar com o celular. Pessoas assim, você acha que é difícil saber por quem vai decidir? Imagina você chegar para uma pessoa dessa e dizer: você ama Jesus? Ama. Fica um mês sem celular? Você acha que fica? Essa semana teve um apagão no mundo com relação às redes sociais. Teve gente se descabelando. Alguns por conta do trabalho. Eu, por exemplo, eu não me descabelei não. Muitas coisas nós resolvemos pelo celular. Mas antes do celular você já vivia. Antes do celular, Deus já providenciava o teu comer, o teu conforto, o teu descansar. Se Ele permitiu o celular, é para a tua bênção. Se Ele permitiu as redes sociais, é para você evangelizar ao mundo. Aonde você não pode ir com suas pernas, a imagem chega. Mas fica sabendo que você será julgado pelo que está no seu celular. Porque o que está no seu celular, está no seu... aonde? Ah, sim. O que você está disposto ou disposta a renunciar por Cristo? Abraão renunciou ao filho. E Deus renunciou a quem? A Jesus. Ele o entregou na cruz por mim e por vocês. E você não quer renunciar ao celular, ao emprego, a um namorado, uma namorada? Lá no final vai chegar uma conta, já está somada, você vai pagar. Amados, Mateus 10:37 diz: quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Isso quer dizer que se você amar qualquer coisa mais do que a Deus, você não é digno de Deus. Ele não está dizendo que você deve odiá-los. Mas se de repente você tomou a decisão de se tornar um crente em Cristo, primeiro de se tornar adventista, torne-se cristão. E se você disser: eu vou me tornar cristão, mas irei congregar na igreja adventista, e seu pai e sua mãe dizer: eu não quero, escolha Cristo. É isso que quer dizer. Escolha Cristo. Porque se realmente for com sinceridade no seu coração, através da sua decisão, através da sua renúncia, você converterá aqueles que se opõem a você. Amém? De quem foi a maior fé? Agora nós vamos ver aqui. Deus sempre esteve se comunicando com Abraão. Em um momento ou outro Deus se manifestava a Abraão. Como nós já vimos, chamou das suas terras, da terra dos seus parentes. Abraão, ele esteve se comunicando com Deus através de sonhos, de visões e por intermédio de anjos. Abraão acreditava que Deus não iria desampará-lo naquele momento de tanta angústia e tanta dor. Lá em Tiago 2:23 diz que Abraão era conhecido como amigo de quem? De Deus. É alguém que conhece a Deus. Para ser chamado como amigo de Deus, você precisa conhecê-lo, ter um relacionamento com Deus. Deus havia prometido que a partir dele faria uma grande nação, como eu já li aqui em Gênesis 21:12. Essa promessa lhe deu forças para crer que Deus restituiria a vida de seu filho Isaque. Hebreus 11:19 fala sobre isso. Por que Isaque demonstrou tanta fé, se quem tinha um relacionamento com Deus era Abraão? É por isso que o tema do nosso sermão é: o exemplo produz fé. Os anos de convivência ao lado de seu pai, a plena comunhão de Abraão com Deus, as histórias contadas de tudo que Deus fez por ele e através dele, fez com que Isaque confiasse em Deus, no Deus de seu pai. E ele teve fé que o mesmo Deus que o havia providenciado o seu nascimento improvável. Você já sabe que a mãe de Isaque, Sara, ela era estéril, ela não podia ter filhos. Mas na sua velhice Deus a abençoou e ela passou a ser mãe. Então Isaque já tinha na sua própria vida a presença de Deus, a confirmação da presença de Deus,
Um milagre, ele era o resultado de um milagre. Você está aqui essa manhã como resultado de um milagre. Alguém pregou para você, alguém orou por sua decisão. Você e eu, todos nós, todos os dias, somos a prova viva de um milagre. Você acordou. Isso é um milagre. Garanta que vai acordar amanhã? Garante, Roque? Garante, Gil da Barraca? Não. É pela misericórdia de Deus que eu creio que amanhã eu estarei de pé para viver mais um dia. Então nós somos às vezes egoístas e ingratos, porque não entendemos que todos os dias, ao despertar, a misericórdia do Senhor tem nos alcançado. Amém? Então nós temos aqui a certeza de que Isaac teve uma fé maior do que a de Abraão. Não existe nenhum relato que Isaac havia tido um encontro com Deus. Existe? Não. Ele nasceu essa fé no coração dele pelo testemunho do seu pai. Ei, você sabia que essa igreja reflete você? Imagina se alguém te vê na rua e fala: você é adventista? Sou. Você congrega no alto da colina, no Eusébio ou na central? Na central. Quando você responder, o olhar dessa pessoa vai dizer que tipo de crente você é. Na central, isso significa de admiração. Na central, isso significa de rejeição. Você é aquele crente que passa na rua e não fala com seus amigos, ex-amigos, porque antes você estava no bar tomando uma com ele? Foi para isso que Deus te chamou, crente? Só porque hoje você tem um conhecimento que ele não tem, você agora o ignora, corta caminho? Eu não estou pedindo para você entrar no bar e sentar lá com eles, mas cumprimente, ore, convide. O que o irmão Roque estava falando, você foi eleito por Deus como nação santa. Hoje você e eu somos o Israel de Deus. Nós somos o Israel literal, ou melhor, espiritual. O primeiro era literal, nós somos o Israel espiritual de Deus, para pregar a mensagem do evangelho a todos. Mas eu não sou pregador, e quem disse que você precisa ser pregador para pregar? Só em você viver o evangelho você já é um pregador do evangelho. Paulo disse que nós somos o quê? Uma carta aberta para o mundo, lida por todos. Ainda que os elogios não cheguem, Ledson, você está sendo observado. Pode ter certeza disso. Quer ficar famoso? Não queira não, é só cair. O crente adulterou, está repreendido em nome de Jesus. O crente roubou, o crente apostatou, aí fica famoso. Mas ninguém vem dizer: o crente está cantando bem, o crente está pregando bem, o crente está fazendo ação solidária, o crente representa Deus. Não, mas ele sabe. Por isso não desista de fazer o bem. Ainda que as pessoas não te elogiem, lá na frente Deus irá te honrar. E se não honrar aqui, vai te honrar muito mais na eternidade. Amém? Então, a tua vida deve ser por Cristo, com Cristo e para Cristo. Mas só existe um meio de provar que você é um verdadeiro cristão: é tentando amar o teu irmão. Isaac demonstrou fé, isso nós não temos dúvida. Amados, como eu disse, Isaac poderia ter recusado, mas não recusou, porque ele acreditava que poderia ser ressuscitado. Imagina Abraão colocar o seu filho sobre a lenha. Colocar não. Isaac permitiu ser colocado. Abraão 120 anos, Isaac 20. Quem tinha mais força? Isaac, caba troncudo, né? Comedor de cordeiro. Abraão explicou para ele: meu filho, eu presumo que foi assim, você vai ter que ser sacrificado como holocausto a Deus. Ele me pediu isso. Ó filho, mas eu creio que ele vai te ressuscitar, mas eu preciso fazer isso, meu filho. Eu te amo, mas eu vou ter que te oferecer a Deus. E é mesmo que eu estava vendo aquela cena, Isaac chegar no ombro do pai e dizer: não, pai, eu confio no teu Deus, faça-se a tua vontade e a vontade dele, eis-me aqui. E ele se entregou para ser o holocausto. E quando Abraão levantou o punhal para rasgar a garganta do seu filho, o anjo disse: Abraão, não faça nenhum mal ao garoto, ao rapaz. Já provaste a tua fé.
que você tem feito para provar a tua fé? Quanto do seu tempo é de Deus? Quanto do seu tempo é de Deus? A quem pertence as primeiras horas do dia? Você pega primeiro a Bíblia, fica de joelhos, ou vai consultar o WhatsApp? Quantos estudos bíblicos você está dando, crente? Você tem oferecido? Não. E como é que vai ter estudo? Mário Rodrigues batizou no Calvário 12 mais 1, 13 e agora 9. O milagre aconteceu, mas foi sozinho? Foi o agir de Deus com o agir do homem. Estudos, visita, consagração, jejum e oração traz resultado. É o comodismo que nos destrói. Eu estava conversando com o irmão Roque. Igreja central, a maioria das igrejas central, elas são acomodadas. Sabe por quê? Porque já tem um som bom, uma ornamentação boa, tem ventilador, daqui uns dias vai ter ar-condicionado em nome de Jesus, tudo bem organizadinho, né? Aparentemente não precisa de nada. Aparentemente, quem está no seu canto sofre seu tanto, né? E isso traz o comodismo na membresia. Então, se acomodam tanto que não se preocupam em trazer mais pessoas. Não se preocupem em ser generosos na oferta. E acaba aqui caindo na degradação material, física e sobretudo espiritual. É igual no relacionamento. Vocês namoram, é casado? Vocês dois? É irmãos? Sua esposa? É? Muito bem. No namoro, quanto tempo de casado? 8 anos? Pronto. Já está caindo no comodismo. No namoro era beijo todo dia, toda hora, presentinho, né? Tanta coisa, tanto agrado, tanto mimo. Perdia o horário. Hoje, tem dia, ou melhor, dias, que não tem nenhum beijo. Esquece que aquela boca que você beijava está ali. É aquela mesma boca, aquele mesmo corpo, aquela mesma pessoa. Cai no comodismo. Aí Satanás vê que isso é um ponto fraco, aí pega o dito cujo um entrulhão, ou como é que diz? Um intruso, e coloca no meio da relação. Para olhar para ela e dizer, você é linda? Seus olhos são lindos? E aí ela vai dizer, eu estou viva. Ela não sabe que foi o cão que mandou. Há quanto tempo que eu não vejo alguém dizer que meus olhos são lindos? Fulano falava todo dia, mas agora acho que ele não acha mais. E aí começa. Aí olha para ele e fala, você é bonito, seu corpo atleta. Aí é uma intrusa, né? E daí a pouco ele fala, poxa, minha mulher só olha para mim para dizer que minha cueca está fedendo. Só olha para mim para dizer que eu estou ficando pançudo, barrigudo. E aquela gatinha diz que eu estou lindo. Olha o cão agindo. Sabe por quê? Porque caiu no comodismo. No comodismo. Aí você deu brecha para Satanás agir. Por isso, elogie, beije, acaricie, presenteie, chore junto, ore junto. A tua fé fortalecerá a fé da tua esposa e vice-versa. Assim como a fé de Abraão deu fé a quem? A Isaque. Vocês representam essa igreja, mas lembra-se, sobretudo, vocês representam a Cristo. As pessoas precisam ver em vocês o agir de Deus. Não importa se você errou, não se afasta dos caminhos do Senhor. Você vai errar até a volta de Jesus, mas o que Deus está levando em consideração não é as vezes que você errou, as vezes que você caiu, é as vezes que você tentou levantar, tentou acertar. Não importa o que o irmão ancião fale, é com Cristo, por Cristo e para Cristo. Amados, todos nós somos exemplos. Estamos caminhando para o final. Todos nós somos exemplos, seja para o bem ou para o mal. Nós podemos ver isso agora com a história com Isaac e Abraão. Abraão e Isaac, mesmo sendo um homem de fé, Abraão por um momento deixou de confiar no agir de Deus. Veja aí Gênesis 12, 10. Olha o comportamento negativo de Abraão. Um homem que largou a sua parentela toda para ir para uma terra desconhecida, confiando na palavra e na promessa de Deus. Veja só que ele também fracassou
em um determinado momento. 12:10. Veja o que diz. Havia fome naquela terra, desceu, pois, Abraão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Naquele tempo as coisas eram mudadas. Uma velhinha daquela ainda era bonita. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: a mulher dele é mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Diz, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem com vida. Abraão falou verdade aqui em partes. Sara era sua irmã, parte de pai, mas atualmente ela era o que dele? Esposa. Ele confiou em Deus? Não. Ele confiou? Ele não confiou em Deus. Então cuidado. Cuidado, porque os nossos filhos, presta atenção aqui, ó, os nossos filhos, ele vai ser porção dobrada do que nós somos hoje. Por isso você tem que ter cuidado o que você faz. As suas palavras, as suas ações refletirão na vida dos teus filhos. Quer ver? Amados, Abraão e Sara, como vocês viram aqui no Egito, deixou de testemunhar de forma positiva o poder de Deus. Agora veja como a história se repete em Gênesis 26, de 1 a 7, através de Isaac. 26, de 1 a 7. Sobrevindo fome à terra, além da primeira, havia nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaac, pois, ficou em Gerar. Perguntou-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher. Disse: é minha? Disse o quê? Minha irmã. Pois temia dizer minha mulher, para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Para aí, já tinha acontecido uma história parecida? E ele aprendeu com quem? E agora? Não é melhor avaliar as tuas palavras, o teu comportamento, porque você está sendo observado? Eu conheço algumas pessoas que dizem: não gosto de crente, não precisa de igreja para ser direito. Você não precisa de igreja para ser direito. Caráter não se faz na igreja. O caráter se faz, começa em casa. Ele é aprimorado pela presença de Deus na tua vida. Mas quando você acha que sozinho consegue, você cai. Um certo amigo disse que não precisava de igreja, não precisava de crente. Ficou feliz quando seu filho começou a rufiar, pegar as piriguetes, sair de noite com o carro. Mas hoje esse mesmo pai está triste porque o filho está viciado em maconha e jogou por terra todos os sonhos do pai. Eu acho que ele não tem coragem de abrir a boca e dizer que não gosta de crente. Eu acho que ele daria tudo para ver o seu filho sendo crente. Cuidado com aquelas igrejas que dizem que tudo pode. Pode beber. O perigo é se embriagar. Isso é desculpa de Satanás. Lá em Tiago 4,7 diz: sujeitáveis portanto a Deus, resistir a Satanás e ele fugirá de vós. Satanás não vai aparecer na sua frente com chifres, com dentes e com espeto na mão. Ele pode aparecer na forma de uma piriguetezinha, uma long neck, uma mulherzinha empinada, um rapazinho todo definido, um carro novo, que não é pecado, mas quando você coloca as coisas à frente de Deus, aí torna-se pecado. A ostentação, a exibição. Cuidado, Satanás, ele vai se apresentar a você naquela maneira que mais lhe atrai. E você não sabe. Mas ele fará de você instrumento para destruir muitas vidas. Por isso, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça,
e todas as outras coisas, todos os teus sonhos, se for da vontade de Deus, lhes serão acrescentados. Amados, Isaac e Rebeca na terra dos filisteus teve o mesmo comportamento que seu pai Abraão teve no Egito. Nós podemos trazer a história de Isaac e Abraão para nossas vidas, em casa, no trabalho, na igreja. Todos nós somos obrigados a viver dando exemplos e bons exemplos. Somos observados todo momento, os elogios são raros, como eu falei, Ledson. As críticas são mais frequentes. Somos iguais ao avião, como eu acabei de falar, só vira notícia quando cai. Então, cuidado. Nós precisamos nos preencher da presença de Deus através da oração, da leitura da Bíblia, da consagração diária. Não é só quando você tiver tempo, não. Eu só vou na igreja ao sábado porque no meio de semana eu estou cansado. Imagina se todos pensarem igual a você. Pode parar o culto de domingo e quarta. Imagina se todos pensarem igual a você, que não vão para a igreja porque estão cansados. Cuidado, você pode estar sendo um influenciador do capeta. Você pode estar sendo, sem saber, instrumento de Satanás. Não seja instrumento do inimigo, seja instrumento de Deus, assim como foi Abraão na vida de Isaac. Amados, a essência de ser cristão é saber que servimos por gratidão. Gratidão pela salvação em Cristo Jesus. A graça é de graça, mas você sabe que não foi barata. Não desanima não, tá? Nós vamos em frente porque a batalha é por Cristo. Eu lhe garanto uma coisa, se fosse só por rock eu não vim aqui não. Porque ele também é falho. Por mais que ele queira servir a Deus, eu não conheço o coração dele. Por mais que ele diga que obedece a Deus na observância dos 10 mandamentos, eu vejo o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono. Agora o 10º só quem vê é Deus. Não cobiçar. Você não vai conseguir saber se o teu irmão cobiça ou se não cobiça. Assim como ele também não vai saber se você cobiça ou não cobiça. Então por isso é que eu digo, é por Cristo, com Cristo e para Cristo. Porque se for para o homem, você não vai. E se for, você não fica. O compromisso é com Deus. Eu quero encerrar essa mensagem de hoje lhe dizendo que tem coisas muito importantes na sua vida que você talvez não esteja colocando como principal. Existe a reflexão que conta a história de uma mulher. Uma mulher que estava passeando com seu filho, seu único filho, em uma região de cavernas. Ela tinha a sua criança ao colo, e ao passar na frente de uma caverna, ela ouve uma voz. E a voz dizia: ei, entre, pegue o que quiser. É comigo? Sim, é com você. Entre na caverna e pegue o que você quiser. E ela entra com seu filho no colo e percebe que ali dentro daquela caverna tinha pedras preciosas, brilhantes, esmeraldas, diamantes, muita riqueza. Eu posso pegar tudo? Sim, mas tem um detalhe: pegue tudo que você quiser, mas não esqueça o principal. Então aquela mulher começou pegando bastante ouro, diamantes, brilhantes, e ela pegava, enchia os braços com a criança no colo e levava e colocava do lado de fora da caverna. E a voz continuou: ei, uma vez que a porta da caverna fechar, jamais se abrirá. Pegue o que quiseres, mas não esqueça o principal. Ela já nem ouvia mais voz. Ela pensava no iate que ia comprar, na fazenda que ia comprar. Ela pensava nas joias que podia usar, na posição na sociedade que poderia ter. Seria honrada diante dos homens. Então ela começou pegando, mas ela achou que estava pouco ainda. E ela foi, colocou a criança no chão e começou a pegar com as duas mãos e colocava do lado de fora e voltava. Eu vou ficar rica, milionária, eu vou ficar rica. E quando ela volta e de repente a porta fechou. Cadê a criança?
ficou dentro da caverna. A voz dizia: uma vez que essa porta se fechar, jamais se abrirá. Pegue o que quiseres, mas não esqueça. Isso te faz entender a mensagem? Você, porventura, não está esquecendo o principal, né? Quem é o principal na tua vida? Tem que ser Deus. Tem que ser a comunhão plena com Ele. Porque uma vez que a porta se fechar, não vai mais se abrir. Que Deus abençoe você. Que o poder de Deus, o amor de Cristo e a presença do Divino Espírito Santo possa encontrar morada em nossos corações. Então eu quero convidar você a ficar de pé. Eu quero encerrar com oração. Deus Pai, nosso Deus Criador e Soberano, te agradecemos por essa mensagem, Pai, porque nós não temos dúvida de que aqui o Senhor se encontra, porque ao iniciar nós te convidamos a estar conosco, e nós temos certeza de que aqui o Senhor está na pessoa do Teu Santo Espírito. Pai, nós agora te agradecemos por esses momentos quais passamos juntos nos preenchendo da Tua Palavra. E queremos aqui te pedir mais uma vez que permaneça conosco. Que o Senhor nos leve de volta para os nossos lares. E que o Senhor esteja conosco ao deitar, ao levantar, ao sentar, ao caminhar, aonde quer que estejamos. Que o Senhor possa estar conosco. Porque nós somos cristãos. Em casa, fora de casa, na igreja e fora da igreja. Dormindo ou acordado, nós queremos estar te servindo. Por isso nós te convidamos a fazer morada em nossos corações. E te colocar como principal em nossas vidas. Que possamos refletir o caráter de Cristo através da nossa maneira de viver. Que as pessoas possam ter fé no Teu Filho Jesus Cristo, através do nosso testemunho positivo. Mas que tudo o que venhamos fazer, possamos fazer para a honra e glória do Teu santo nome. Nós te pedimos tudo isso e honrosamente te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe. Eu desejo a você uma feliz semana em nome do Senhor Jesus Cristo.